Bom dia, preciosas, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana que estamos juntas aqui e eu continuo então compartilhando com vocês aquilo que o Senhor traz ao meu coração. E nessa semana então eu reservei um assunto onde nós vamos poder aí ficar meditando, acredito, né, durante os dias da semana, para entender como está o nosso coração diante de alguns comportamentos. Talvez você seja uma mulher que está começando a sua caminhada com Jesus. E talvez você ainda não conseguiu parar com alguém para conversar sobre isso, não foi ainda ensinada, talvez isso ainda nunca tenha passado por interesse no seu coração. Então eu resolvi compartilhar com você sobre algumas coisas que implicam no comportamento da mulher cristã. Aquela mulher então que tem uma nova vida diante de Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, que pode todas as coisas em nós, né? Através de nós, mas em nós mudar a nossa essência, mudar alguns valores em nossas vidas. Então eu gostaria de começar lendo nessa palavra hoje, 1 Timóteo 2, do versículo 9 até o 10, onde diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo então está falando assim, que as mulheres se vistam. O que ele está falando? Que as mulheres se vistam modestamente. Ele está aqui nos alertando sobre um padrão. A vestimenta da mulher precisa ter um padrão. E nesse padrão, é impressionante, nós vamos conseguir revelar muitas vezes o nosso interior no padrão de vestimenta. Se você analisar a situação que a nossa juventude está inserida hoje, quando nós vemos a vestimenta deles, das mulheres, né, das jovens, desse tempo, né, desse momento que nós estamos vivendo, a essência dela é totalmente sexual, sensual. Roupas são quase nada, né? São tracinhos de roupa e que revelam uma essência. O apóstolo Paulo, ele não está falando que nós não podemos nos cuidar. Eu tenho plena convicção disso. Mas o que ele está ressaltando aqui é que o nosso adorno, o nosso cuidado não pode ser com coisas externas. Porque o que vale mesmo é a essência. O que temos dentro e que vai refletir por fora. Ele está falando aqui que as boas obras reflitam mais. Por quê? Porque as boas obras refletem atitudes, aquilo que vem do coração. Então a essência daquilo que nós carregamos é muito mais importante do que aquilo que somos por fora. E a parte que eu quero enfatizar aqui nesse estudo é a modéstia, a decência e a discrição. Olha só, a modéstia no dicionário fala assim, que modéstia é o que não expressa vaidade e que não se importa com luxo e nem com ostentação. Porque a pessoa, a mulher que se importa com o luxo, com a ostentação, ela está deixando muito claro a real intenção do coração dela. Eu já falei algumas vezes aqui, aprendi com uma pastora muito mais avante do que eu em maturidade, que a vaidade lá no original da palavra significa vazio. E nós não somos mulheres vazias, nós não queremos ser mulheres vazias. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos nos cuidar, nós devemos nos cuidar. Isso é um dever da mulher, se cuidar, saber se valorizar. Mas a vaidade precisa estar longe de nós, porque nós não somos vazias, nós somos cheias do Espírito Santo. Então, quando nós somos modestas, decentes e discretas, nós estamos sendo zelosas com a nossa imagem e não vaidosas. Você pode se cuidar, você deve se cuidar,
mas nosso coração não está no vazio. Nosso coração está na essência daquilo que Deus tem transformado de dentro para fora. Você não precisa se perder na modéstia, sabe? Mostrando as suas roupas, os seus acessórios para provar algo para alguém. E infelizmente hoje nós temos visto ministros do evangelho, sabe? Tentando mostrar algo com grandes marcas caras, sabe? Pessoas aí que se dizem profetas de Deus, que chega a ser triste, chega a entristecer o coração quando a gente vê, então, esses homens e mulheres que se dizem profetas com ostentações de marca. Aonde que está a nossa essência? Aonde que está o nosso valor? Nós não podemos esquecer que Deus, ele vê o nosso caráter. E antes de sair, antes de escolher as nossas melhores coisas para desfilar por aí, Deus já está vendo a real intenção dentro do nosso coração. E isso para Ele não tem o menor valor. Então hoje em dia, que está tudo tão fácil, nós precisamos usar a facilidade de informações para nos ajudar, a nos fazer crescer, a vestir com modéstia, com elegância, com zelo por nossa imagem. Porque essas coisas sim complementam a beleza interna daquilo que nós estamos carregando dentro. Existem mulheres que são tão cheias de dinheiro, sabe? Quando elas se vestem, elas parecem uma loja de artigo de luxo, mas o comportamento delas revela o interior. E aí é muito claro que são vazias. Nós não somos chamadas para ser vazias. Nós somos chamadas para ser cheias do Espírito Santo e revelando a nossa verdadeira essência, a nossa identidade em Cristo, exatamente naquilo que nós externamos, naquilo que nós vestimos. Olha só, Provérbios 11:22 diz assim: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. A beleza exterior, sem a beleza interior, ela é nula, completamente nula. Então, nós podemos entender que nós, mulheres, temos dois caminhos de discrição. No comportamento, certo? Nas minhas atitudes, como eu me porto, quando eu estou com as pessoas, o meu linguajar, aquilo que eu falo, os limites das minhas conversas. E na vestimenta, mostrando então modéstia, discrição. Nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos parar e analisar como nós estamos. E a pergunta que eu quero deixar para você aqui é como a sua vestimenta, como a minha vestimenta tem revelado a minha verdadeira essência. Nós somos mulheres que buscam ser completas em identidade em Cristo. Deus tem completado essa identidade através da nossa vida com Cristo, que nós não precisamos nos perder em roupas tão justas, mas tão justas, que nós às vezes nos sentimos até mal, sabe? De roupas tão... as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes... Não sei se você já ficou constrangida em estar em um ambiente quando uma mulher entra com uma roupa tão justa, modelando todo o seu corpo, provocando algo nos homens. Ou então com decote de fora, barriga de fora, às vezes dentro da igreja, sabe? Gente, nós precisamos entender algo, e isso é muito sério. A igreja, ela é um hospital. Pessoas estão buscando esse lugar para serem curadas pelo médico dos médicos. Então lá dentro nós vamos encontrar pessoas que estão lutando contra a pornografia, que estão lutando contra a prostituição, que estão lutando contra o homossexualismo. E nós precisamos ser colaboradores, colaboradoras
exatamente com o nosso comportamento, com a nossa vestimenta, para essas pessoas então não serem tentadas, as nossas filhas não estando de barriga de fora, sabe, com roupas muito curtas, não tentarem, não serem alvo de pessoas que estão buscando ajuda. Como a minha vestimenta tem revelado a minha essência, como a minha vestimenta tenha cooperado com o reino, como eu tenho cooperado com o reino, diante daquilo que eu tenho vestido. Eu tenho expressado Jesus que tem morado dentro de mim, ou ainda estou com falhas nessa área e preciso ser moldada. Eu vou deixar essa palavra aqui para você hoje e eu espero em nome de Jesus que o seu coração esteja aberto a receber, para que o Espírito Santo possa lhe convencer, talvez de algumas áreas da sua vida que você precisa mudar. A sua essência ser mudada. E semana que vem, então, nós falamos sobre a decência. Amém? Guarde essa palavra, reflita e que o Espírito Santo continue falando com você. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.